O mais novo mega hit desse ano de 2025 acaba de ser lançado e ele tem nome: Gachakuta. Saiu, galera, o primeiro episódio desse anime que tava todo mundo esperando e, como sempre, eu e Paulinha estamos aqui pra comentar sobre esse primeiro episódio. Será que vale a pena? Eu digo pra vocês, assisti o primeiro episódio e já tinha lido cerca de 100 capítulos do mangá. A Paulinha não. Tá completamente nova em folha. Exato. Recebi um spoiler ou outro do Bruno, mas é porque ele tava muito empolgado e eu queria saber um pouco da história. Sim. Então, foram spoilers consensuais. Consensuais, isso aí. Tudo é consensual aqui, graças a Deus. Mas assim, gostou do primeiro episódio? Cara, me surpreendeu. Gostei da história. Gostou, né? Gostei. Vamos falar um pouquinho do que a gente achou, se vale a pena dar uma chance pra esse anime agora, não antes de você deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal pra não perder os próximos vídeos que sim, vão sair sobre o universo de Gachakuta que eu tô preparando pra vocês. Vamos lá, galera. O primeiro episódio desse anime abre com uma reflexão, dizendo a seguinte frase: dizem que objetos que são tratados com carinho abrigam almas. Então, o que será que o lixo que é descartado abriga? A primeira coisa que eu quero comentar é sobre a construção de mundo de Gachakuta. A gente começa num escopo muito pequenininho, vendo a alta classe de uma sociedade. Apenas tudo ali... muito limpinho, né? Tudo limpo, as pessoas bonitas, bem arrumadas, as ruas lindas, as casas lindas, tudo lindo. Só que a gente vê um certo hábito dessa sociedade, que é basicamente o descarte banalizado, né? Eu né? achei até engraçado, porque quando mostra aquela cena da menininha, ela chateada porque o negócio rasgou. O brinquedo dela. A mãe, ela não em nenhum momento passou na cabeça da mãe a hipótese de sugerir, não, vamos levar, vamos costurar. Não, eu mesma vou costurar. Ou sei lá, vou levar na costureira, caso não saiba. Não, só tipo, tá bom, a gente compra outro. Filhinha. Vamos jogar fora e comprar outro. Ai, tá bom, eu quero um gatinho dessa vez. Sim, tipo, né? Cara, completamente banalizando a situação. Presente não vale nada. Sim, inclusive, a gente até tava assistindo aquele documentário chamado Conspiração Consumista que tem na Netflix, caso vocês não tenham assistido ainda, que trata justamente um pouco sobre isso, né? Primeiro sobre um excesso de produtividade de bens de consumo, principalmente de vestuário e de tecnologia, o excesso de consumo por parte, óbvio, do público consumidor e também o excesso do descarte, para onde vai esse lixo depois que ele é descartado. E eu achei muito legal nesse documentário que a gente viu, porque ele retrata justamente o ponto de que empresas de tecnologia antes, elas faziam com que os seus produtos não pudessem ser abertos, porque senão você perdia a garantia. Ou você, enfim, não ia conseguir mais trocar. Justamente pra quê? O produto, ele desse problema e você meio que se obrigasse a comprar um próximo. Se tornasse mais vantajoso. E aqui em Gachakuta é justamente isso, né? Tipo, rasgou. Tudo bem, lixo, vamos comprar o próximo. Sim, vamos comprar o próximo. Faz um link muito legal com isso. No caso desse documentário, ele explora toda essa cadeia de produção, né? Desde o começo até o final. No caso aqui de Gachakuta, a gente não tem, né, uma abordagem... Final, né? A gente não, é isso que eu ia falar. A gente não tem uma abordagem de um excesso de produtividade, a gente não tem uma abordagem do excesso de consumismo por parte daquele público. É mais um consumo diário do dia a dia ali deles mesmo, tô sendo redundante. É mais a questão, na verdade, do descarte. Sim, é mais o descarte e pra onde esse lixo vai. Esse sim é um ponto em que esse documentário e Gachakuta eles tocam em comum, né? Os dois eles tocam. E no meio dessa sociedade, vemos então um garoto que é conhecido como ladrão do lixão. Ele vai, pega alguma coisa, pega alguns lixos, né? Pega inclusive aquele presente que foi descartado da garotinha. E depois a gente descobre que aquele garoto não pertencia àquela sociedade. Na verdade, ele pertencia à periferia daquele lugar, a periferia do paraíso. Cara, não te lembrou aquela imagem que circulou no passado de São Paulo? Sim, aquela foto, sim, daquele condomínio de luxo, né? Com as piscinas ali, cada piscina em cada varanda, e do lado o muro cercando e dividindo ali a favela que existia ao lado. Nossa, eu bati o olho naquela cena e fiquei... Foi muito aquela foto. Meu Deus, pareceu muito aquilo. Sim, foi muito aquela foto. É bem preto no branco. Qual era o nome daquele condomínio? Não faço a menor ideia, mas era em São Paulo. Quem é de São Paulo aí, comenta aqui embaixo, porque eu vou querer saber. Sim, então é bem isso, sabe? É bem preto no branco ali. Tem aquela divisão muito clara e, na verdade, aquele garoto pertencia à
favela, no caso a periferia daquele lugar, né? E nisso é engraçado que o mundo, que começou ali só mostrando aquele pequeno escopo da alta sociedade, começa a se abrir aos poucos, mas não é o ponto final. Sim. Não é o ponto final. Mas antes disso, antes da gente continuar abrindo o mundo, a gente vê um pouco de como funciona aquela periferia, né? Um dos exemplos, por exemplo, é quando o protagonista, o nosso protagonista, chamado Rudo, ele encontra ali, né, uns coleguinhas ali do bairro dele, né? E os molequinhos começam a tirar sarro da cara dele pelo fato dele estar maltrapilho. E aí a garotinha que tava com ele fala, cara, por que você tá falando isso? Cara, eu achei Você também tá na merda. Eu fiquei pensando nisso, pensei, tá, cara, o que eles estão se achando superior? Eles estão tudo na merda quando... E a garota mesmo joga isso na cara deles. Eu achei isso... Me lembrou, inclusive, um pouco de Arcane naquela hora. Só que daí Arcane, não. Todo mundo sabe que tá na merda. Aqui, Sim. não. Eles, tipo, não, eu sou superior a você. Eu fiquei... Cara, não é não. Sim, é muito isso, assim, sempre mas daí vão depois... arrumar. Não, mas daí depois tem a justificativa do porquê que eles se acham superior ao garoto. Por quê? Por causa do pai do menino. Sim, por causa do pai do garoto, por isso que ele era sofreu um bullying Exato, específico, né? Isso. E não só isso, assim, mas você vê como essa diferença ela existe dentro da periferia, tanto nessa ocasião como no final do episódio também, quando ele vai ser sentenciado. Verdade. Já vamos falar sobre isso. E eis que o mundo, ele decide se abrir ainda mais quando a gente descobre que além daquela periferia existe um lugar chamado de abismo, onde o material, o lixo material era descartado, e não apenas o lixo material, mas também o lixo humano. Ou seja, os criminosos que cometiam crimes graves, eles eram sentenciados a serem arremessados em direção ao abismo. A morte, né? Porque tu vai ver o tamanho daquela queda. Sim, aquela queda é basicamente, né, uma sentença me de morte. impressionou muito o garoto ter ficado vivo. Sim, aí existe um motivo específico pra isso, né? Obviamente, né? Não foi tão... Eu não sei. Mas vai chegar lá, dia vai chegar lá. Estou bem cru no anime. E óbvio que quando a gente olha um abismo como aquele, na verdade, primeiro, a existência de um paraíso, de um lugar, de um pedaço de terra flutuante e ao redor dele aquele abismo, a gente automaticamente é levado e catapultado a pensar no anime de Made in Abyss. É verdade. Não sei se era flutuante, não é? Não era. Era bem diferente, mas a existência de um abismo que eu quero dizer, né? Tá, beleza. No caso de Made in Abyss, a gente tinha, né, o continente de terra ao redor do abismo, né? Aqui a gente tem em Gachakuta, o pedaço de terra flutuante, chamado de paraíso. Sim, chamado de paraíso. Olha só. E ao redor daquilo é simplesmente o abismo. Eu pensei, na minha cabeça eu pensava que era uma montanha mesmo. Não. Colossal que ia ter não é. Aquela é uma ilha flutuante, por isso que é chamada de paraíso. Não sabia. Então, aí automaticamente a gente tem essa comparação com Made in Abyss. Que a gente pensa, porra, abismo e tal, e aí, será que vai ser uma pegada estilo Made in Abyss? Só que não é exatamente esse o caso, porque em Made in Abyss, a proposta de existir um abismo era você ter um local de exploração daquelas pessoas que viviam ao redor, né? As pessoas desciam lá para tentar explorar os recursos daquele lugar e ao redor disso tinha a metáfora também da garotinha descendo e procurando buscar um conhecimento sobre o seu passado. Então, quanto mais ela descia, mais conhecimento ela adquiria sobre a sua própria história. Sobre sua mãe, enfim. É, tudo isso, né? Então, tem toda essa metáfora. No caso de Gachakuta, não. É o puro descarte puro e simples, né? O descarte puro e simples. O abismo existe para que o lixo seja descartado. Vai pra lá. Então, essa proposta é diferente, por mais que inicialmente a gente possa pensar, cara, será que é parecido com Made in Abyss? Não é exatamente esse o caso, não. A proposta é um pouco diferente. Mas vamos então falar sobre a história do Rudo aqui um pouquinho. Nosso protagonista. A gente descobre então no comecinho que ele era o ladrão do lixão, que aparece ali no começo do episódio, e depois a gente descobre que ele é filho de um assassino que foi jogado em direção ao abismo. Tudo indica que ele morreu, mas a gente que é macaco velho de shonen sabe Senhora, eu tô, tipo, que o pai do protagonista não vai morrer. Tá vivo. É óbvio que ele tá vivo. E com certeza não foi só um assassino, sabe? Tipo, vai ter um background aí que vai explicar tudo. Sim, é óbvio que ele não é um assassino e se ele matou alguém, ele tinha sua razão. Exato. E se o protagonista ele sobreviveu à queda, é óbvio que o pai do protagonista também vai ter sobrevivido. Que mais gente sobreviveu, né? Outras pessoas também podem ter sobrevivido com certeza, né? Sim, super. Então, ele tem, né, ele é filho de um assassino apresentado dessa forma pra gente e também é apresentado como alguém que foi adotado por um homem chamado Regto. Esse homem que, assim, pra mim, eu já adianto, a gente já conversou sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre isso já, mas pra mim, cara, não me desceu. Olha, eu vou te falar, como macaca velha de anime também,
eu não me apeguei nem um pouco ao personagem. Sim, vamos falar por quê daqui a pouquinho. Ah, tá, então daqui a Não, pouco. vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho da então história tá bom. dele. Vamos então, dissecar. daqui a pouco. E além disso, sabemos que o Rudo, ele também gosta de uma garota chamada Tio ali, né? Da periferia onde ele também mora. Eu achei irônico, porque justamente fazendo o link com o Regto, é que trabalharam muito mais a Chiwa, que vai ficar viva, do que o Regto, que era pra ser a... Que era pra ser a catarse dele morrendo, né? Isso, exato. Tipo, ser aquela pessoa que, meu Deus do céu, ele é minha figura paterna. Sim. É pra eu sentir essa dor. Eu não senti a dor. Pra mim foi só, tipo, o artifício de roteiro mesmo. Ele tem um pai, padrasto no caso. Sim. Agora não tem mais. Vamos lá, descrever então o que diabos aconteceu. O Regto, num dia ali aleatório, ele aparece assassinado na casa dele, né? E depois disso, o Rudo, ele é sentenciado à morte. Ele é, primeiro, né, colocado como culpado desse assassinato. Nossa, eu e ele é sentenciado à morte. Cara, eu fiquei pé da vida assistindo aquilo. Assim, o que a morte do Regto não me impactou... Nossa senhora, aqueles policiais só prendendo o garoto e não querendo ouvir um lado que ele falava, aquilo tava me estressando. Não, pegaram só porque o garoto tava no local do crime. Foi você que matou. Foi você, óbvio que foi você. Eu tava surtando. Por que eu acho que a morte do pai adotivo do Rudo, pra mim, não me desceu nem um pouco? Foi só realmente aquele ponto de partida de anime shonen pro garoto poder ter a motivação dele, né? Tanto que quando o Regto, ele morre, ele fala... Você precisa mudar esse mundo. É bem e o moleque, toma aquelas dores e ele vai, né, caminhando a partir dali com as próprias pernas. A gente não vê praticamente nada do Regto durante o episódio. A gente vê que ele é um pai adotivo legal por Rudo, né? Tipo, um cara bacana que passa as dicas pra ele pegar as minas, meu. Acelera aí, cara, porque senão outro vai passar na tua frente. Então, passa as dicas pro moleque, um pai super da hora, mas a gente não faz a menor ideia do com o que diabos ele trabalha, por exemplo, porque ele aparece inicialmente lá, né, na parte de dentro do paraíso, na alta classe, com uma caderneta anotando os negócios. Eu não sei se isso vai ser falado depois do mangá. E tu já tá no capítulo... Não faço a menor ideia. Não, e o Bruno já leu pra caramba. Já li 100 capítulos. Não, isso era pra ter sido apresentado agora, aqui nesse primeiro episódio. A gente não faz a menor ideia do que diabos ele trabalhava. A gente mal vê qualquer complexidade dele e tal. Cara, só vê que ele era um pai da hora. E assim, pra mim, não é o suficiente. Inclusive, né, o ponto que você tocou. O tempo de tela do episódio vai muito mais pra relação do Rudo com a Chiwa, o affairzinho crush dele, do que com o pai adotivo que ia morrer já nos minutos seguintes. E assim, a Chiwa, ela vai ser importante no futuro? Talvez, não sei. Não sabemos. Tipo, 100 capítulos, 100 capítulos não é nada. Sim. Você dependendo da obra que tu quer fazer, né? Não dá pra desenvolver. Talvez no futuro ela seja importante, mas assim, serviu pra dar mais aquela quebra no coração, né? Todo mundo tá virando as costas pra ele, inclusive a Chiwa. Sim, Aquilo doeu. Então assim, não só o tempo de tela foi muito mais gasto do Rudo com a Chiwa do que com o pai adotivo dele, mas como também a gente teve muito mais um desenvolvimento do Rudo com a garota Chiwa do que com o pai adotivo dele. Porque com o pai adotivo dele, a gente só viu que ele era um cara maneiro, mas com a Chiwa, a gente viu ele, por exemplo, né, no começo, tomando coragem e indo ali entregar o presente pra ela, né, o boneco de pelúcia, o coelho de pelúcia que havia sido descartado pela garotinha da alta classe, ajeitando aquele boneco e passando pra ela, dando de presente pra ela, assumindo que gostava dela, ela também ali mostrando que se preocupa com ele, e no final do episódio, quando ele é sentenciado à morte, no caso, ao abismo, ela olhando aquela sentença acontecendo, né, aquele momento e vendo, cara, realmente tu era o filho de um assassino, e descartando e jogando ali o presente que ele deu pra ela no chão. Exatamente quando ele ia cair, o presente também foi jogado no chão. Cara, eu acho que isso também é um jeito do roteiro brincar com a situação, tipo, tudo é tão descartável, as coisas físicas são descartáveis, as pessoas são descartáveis, tanto que ele tá sendo jogado no abismo, quanto os sentimentos também são descartáveis. Não, foi uma boa reflexão, né? Tipo, ela não viu através da decepção. Ela não viu. Viu, cara, não é possível que ele seja isso. Não é possível que ele tenha feito isso. Tipo, vou dar uma chance dele se explicar. Ela tinha acabado de ganhar o presente, tinha acabado de ver que ele era uma pessoa boa. E eles tinham tido uma conversa sobre isso há pouco tempo atrás. Ela simplesmente, né, assumiu que aquilo... Morreu, o teu pai morreu, o teu pai adotivo morreu, porque o teu pai era um assassino, logo você é um assassino, é isso. Sim. Pronto.
vai, morre. Sim, foi muito boa a reflexão, né? Ela descartou exatamente na mensagem que o anime ele traz pra gente nesse primeiro episódio. Então temos o Rudo, ele sendo sentenciado ao abismo, porém, instantes antes dele ser jogado em direção ao abismo, ele vê uma figura em específico no meio daquela multidão. Aquela pessoa que parece ser o real culpado pela morte do seu pai adotivo. O cara. E ele já vê, é você. Você é quem eu preciso voltar pra matar, pra me vingar. E olha só a reflexão que eu ia fazer também sobre a questão das pessoas da periferia e como elas se veem como pessoas diferentes. Não só ali a criançada, tava ali, você é filho de um assassino, seu bandido também, você é semente do mal igual a ele, igual a merda do seu pai. As pessoas adultas também pensam dessa forma. Por quê? Na hora da sentença do moleque, cara, pode perceber, as pessoas que estavam ali gritando pro abismo, não sei o quê, era justamente a galera da periferia. Não, e era todo mundo, na verdade. Todo mundo. Todos. Então, qual é a mensagem? É basicamente, cara, a galera que tá tão na merda, necessita dessa válvula de escape e fala, não, eu sou diferente de você, eu sou melhor do que você. Superior. Eu não sou igual a você. Não, eu nunca seria descartado. Sim, eu nunca seria descartado. Mas eu vivo na periferia. E ao mesmo tempo aquele entretenimento gratuito, né? Aquele famoso pão e circo ali, pra galera poder ver ali um linchamento, uma execução em praça pública. Só que no meio disso a gente também tem alguns mistérios durante esse episódio, né? Por exemplo, o que diabos o Rudo ele viu entre o paraíso e a superfície, vai ser chamado de superfície, né? O lugar onde ele caiu. As tais mãos pretas que ele parece ter desde que ele se conhece por gente, por algum motivo que ele tem aquelas mãos pretas, não sabemos se é um machucado, uma cicatriz física ou algo mais, né? Quem sabe algo próximo de uma maldição. Outra coisa também, as tais luvas que ele usa, se são luvas comuns, se são luvas especiais. E o que diabos era aquele monstro de lixo que aparece no final do episódio, né? Caraca, bizarro. Isso eu achei legal. Eu falei pra vocês no início do vídeo, mas eu também, no início do anime, eu tava assistindo aquilo lá e pensava, não, eles não vão mostrar, vai acabar fechando a tela e a gente só vai descobrir no episódio que vem. Achei legal. Sim, e olha só, né, o que remete à primeira frase. Dizem que objetos que são tratados com carinho abrigam almas. Então, o que será que o lixo que é descartado abriga? E aí, será que aquele monstro de lixo também abriga uma alma? Pode ser que sim, né? A mensagem do anime até o final desse episódio é que o lixo também pode ser tratado com zelo e com carinho. Exato, é bom, ele tratava, né? Ele gostava do lixo. Então, galera, pontos fortes desse anime pra mim. Primeiro, é a construção de mundo, fenomenal, muito legal mesmo. Todas as reflexões que foram feitas, resumidas ali num primeiro episódio. O protagonista, Rudo, e o seu desenvolvimento ali durante o episódio, que também foi bem legal, né? Até o clichêzão dele, aquele ódio dele, eu vou matar vocês, eu vou me vingar. Foi muito legal, mas o ponto fraco realmente foi ali o pai adotivo do protagonista, que pra mim foi só realmente o ponto de partida dele. Foi só tipo, o protagonista não tem pai e é isso aí. Mas não, é engraçado, é o pai de verdade, o pai de sangue dele já tinha morrido e agora o pai adotivo dele também morreu. A então, figura paterna, inexistente. Exato. Galera, se você ficou até o final desse vídeo, eu quero saber se vocês assistiram o primeiro episódio e o que vocês acharam, se vocês se empolgam em mais vídeos de Gachakuta aqui no canal. Quem sabe a gente não volta pra comentar os próximos episódios aqui, né? Vai que numa dessas eu leio o mangá também. Vai que numa dessa também, né? A gente continua gravando aqui junto. Deixe nos comentários também o que vocês acham e a gente se vê na próxima, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau!